Ontem circulou uma imagem do deputado estadual Renato Freitas numa briga na rua. Ele alega ter sido provocado, que foi alvo de um ataque racista, e aí houve essa briga e ela circulou bastante, né? Muita gente da extrema-direita compartilhando esse vídeo. E aí eu quero ouvir com vocês o que disse o Renato Freitas depois desse incidente, dessa situação, e pensarmos algumas coisas sobre isso, mas também sobre assuntos relacionados ao que a gente falou essa semana aqui, né, sobre o chanceler da Alemanha, o Merz, pensarmos algumas coisas juntos aqui sobre isso. Então eu quero ouvir com vocês aqui, eu não vou compartilhar as imagens da briga, porque não acho que seja apropriado, nem faz sentido. Eu quero ouvir com vocês aqui o que disse o Freitas, o Renato Freitas, depois da situação. Então ouçam aqui comigo. Salve, salve família! Muita gente vindo perguntar o que aconteceu hoje, o que levou o deputado Renato Freitas a estar brigando na rua. E eu te respondo, infelizmente o motivo foi o mesmo que fez eu brigar na rua desde que eu era criança. No ensino fundamental, no campinho, na rua. Racismo, humilhação, injúria, violência, agressão. Eu não aprendi a abaixar a cabeça. Não me orgulho de estar brigando na rua jamais. Você que está me assistindo, não inveje o homem violento e nem siga nenhum dos seus caminhos. Mas o fato é que hoje eu estava com a minha amiga, também negra, nós dois atravessando uma rua e o cara tocou o carro em cima de nós para dar um choque, para mostrar que ele tem um carro, que ele tem poder, ou sei lá o quê. E eu só olhei, nem gesticulei, nem falei, só olhei. Atravessei a rua, olhei pelo vidro, ele já abaixou o vidro, tá olhando o quê, cara? Daí já começou a me xingar, saiu do carro e veio para brigar, filho. Daí, sorte que eu tava com o meu parceiro, meu assessor ali, já foi, a gente já deu a bafa dele ali, ele já voltou, ele trabalhava a princípio no estacionamento ali, daí depois foi atrás de nós, filmando daí, para criar views, para cavar a falta. E ele filmando, eu não imaginaria que ele ia começar uma agressão. E eu também não comecei, justamente porque ele tava filmando, é o que ele queria. Mas ele filmando começou a agressão. Veio assim, ó, bateu comigo de corpo, assim, de peito a peito, tentou me dar um soco, e daí a briga começou, deu os chutes nele, ele deu um soco, esse que quebrou meu nariz, eu caí, levantei, fui até ele, continuei brigando até imobilizar ele. E na hora que eu imobilizei ele, todo mundo que estava assistindo e filmando e etc, quando eu estava apanhando, estava suave. Quando eu imobilizei ele, daí apareceu todo mundo, separou. Mas tranquilo, eu não vou aqui nem aparecer como agressor, e nem como vítima, mas o fato é esse. Qual a motivação para alguém sair do carro, no meio do nada, e vir te agredir? Enfim, Curitiba, filho. Depoimento do Freitas, né, depois do incidente, alegou que quebrou o nariz também, acho que nas cenas dá para ver também sangrando, então assim, foi uma cena bastante deprimente no fim das contas, ainda mais pensando, né, que a gente está hoje no Dia da Consciência Negra. Se foi de fato uma agressão instigada por crime racial, por, sei lá, por preconceito racial, é mais triste ainda tudo, né? Mas eu quero pensar algumas coisas com vocês aqui, porque eu não vou fingir que eu entenda qual é a experiência do Renato Freitas em Curitiba ou no Paraná como homem negro, porque há todo um histórico de perseguição contra ele, né? Há muitas situações que o envolveram já, a gente acompanhou aqui inclusive algumas delas, então é lamentável o que ele tem que passar. E agora pensando que ele é deputado estadual lá no Paraná também, aí tem um outro agravante, né? Porque assim, a gente sempre questiona esse tipo de comportamentos, né? Se fosse, por exemplo, algum deputado de extrema direita agredindo alguém, agredindo algum manifestante de esquerda, certamente você veria um repúdio de partidos de esquerda, né? Dizendo que olha só como a extrema direita é agressiva. Então eu não acho que faz sentido tentar relativizar a situação. Não acho. Eu acho que não é um comportamento que você espera de pessoas da classe política, não é um comportamento que você espera de um deputado estadual. Como eu falei essa semana, inclusive, sobre a fala do Merz, né, que a gente viu essa semana, do chanceler da Alemanha, dizendo algo totalmente inapropriado sobre o Brasil, e como ele, como figura política e figura pública, aquilo que ele diz tem limites muito mais estreitos do que um cidadão comum. Então, sim, ele como figura política, ele representa o país dele, representa a Alemanha. Um deputado estadual, um deputado federal, um vereador, o presidente, também representa quem ele é como figura política. Então, se você tem um político, um deputado
brigando na rua, né, fazendo esse tipo de comportamento que, como o próprio Renato Freitas se conhece, não é para se aplaudir, não é para ser, sabe, celebrado. Quando você vê isso, dá uma sensação de desalento, na verdade, né? Porque assim, se a própria classe política, que inclusive teria todos os recursos, todos os caminhos para poder, nesse caso de um ataque racista, poder acionar a polícia, poder, saber, fazer as vias legais para poder defender os seus direitos, se a classe política acha que é necessário partir para agressão física, então assim, estamos perdidos, né? Estamos perdidos, então assim, acabou, né? Acabou. Se um parlamentar cujo trabalho é falar com as pessoas, né, defender suas ideias, defender suas pautas, suas agendas, agenda antirracista, inclusive, tem que recorrer à violência física para defender sua posição, sim, sinceramente, é isso. Então, não acho que tem que ser celebrado isso. Não, é claro que toda a situação é horrorosa, inclusive a abordagem feita pelo cidadão ali contra o Renato Freitas, mas a reação do Freitas também não é nada a ser celebrado. Primeiro ponto, né? Primeiro ponto tem a ver com isso. O segundo ponto tem a ver com a reação das pessoas, né? Eu sei que vai ter gente que vai relativizar aqui, dizendo, mas é claro que quando está com sangue quente, quando está nervoso, a reação é quase instintiva. De fato né? Pratiquei artes marciais durante muitos anos da minha vida, então eu sei como, em certas circunstâncias, a reação natural é a violência ou fugir, né? Então, assim, que são os dois instintos básicos, lutar ou fugir. Mas, de fato, a gente espera mais da classe política, né? É isso. Eu acho que o padrão que a gente exige para os nossos opositores políticos é o mesmo padrão que a gente tem que exigir para aquelas pessoas que estão no nosso espectro político. É aquilo que você deveria exigir para o seu próprio campo. Então, assim, não faz sentido relativizar, não faz sentido usar duas réguas diferentes para medir comportamento ou reação do Renato Freitas e depois usar para, sei lá, algum bolsonarista. Não faz sentido. Se você, sabe, acha absurdo, por exemplo, que Carla Zambelli saia correndo armada atrás de um cidadão, a gente tem que achar absurdo um deputado estadual de esquerda agredindo um cidadão. Senão, eu acho que não tem como relativizar aqui. Eu acho que eu entendo que muita gente nessa disputa, nessa guerra cultural, entre aspas, acha que vale a pena defender a qualquer custo os seus, mas eu acho que esse tipo de coisa levanta questões sobre a capacidade de refletir e de autocrítica, no fim das contas. Então é isso. E aí, só pegando esse gancho, nessa situação, como eu falei, sabe, você tem lá um político agindo de maneira repreensível na rua, brigando na rua, né? Como eu falei, eu não tenho como compreender a experiência individual do Renato Freitas como homem negro no Paraná ou em Curitiba, porque deve ser uma coisa pavorosa, sabe? Deve ser, o nível de preconceito deve ser muito maior do que em outras regiões, mas eu quero usar esse ponto específico aqui para pensarmos também na resposta que o Merz deu à polêmica envolvendo a fala dele sobre o Brasil. Como eu falei, isso foi na quarta-feira, eu acho, não, quarta-feira foi ontem, foi na terça-feira, quando eu falei sobre a fala dele, né, dizendo que eles estavam contentes de deixar do Brasil, que nenhum repórter alemão queria ficar no Brasil, que a Alemanha é o país mais lindo do mundo. E aí, quando indagado sobre se ele se retrataria, se ele mudaria de ideia, se ele pediria desculpas aos brasileiros, ele dobrou a aposta, né? Então, assim, não recuou. E aí ele disse que ele só elogiou a Alemanha e que o próprio presidente Lula também reconheceria que a Alemanha é um país bonito. Não foi bem isso que aconteceu, né? Então, assim, voltando àquela história, não foi bem isso que aconteceu. Ele elogiou a Alemanha, dizendo que é um país bonito, ao mesmo tempo que comparou com o Brasil como se fosse, sabe, um lugar horroroso. E aí não dá, realmente não dá. E aí eu vi uma publicação bem interessante, porque daí entrou questões sobre, sabe, outros países, e muita gente especulando, né, falando sobre a Europa, falando sobre Estados Unidos, que são países ruins também. E aí veio uma publicação que eu achei interessante, eu quero ler para vocês aqui, que foi um cara chamado Truecaller no Twitter. A postagem inicial dele viralizou, depois ele fez uma resposta aqui dizendo o seguinte, olha: qualquer pessoa que não morou pelo menos 5 anos na gringa, não pagou imposto durante 5 anos na gringa, não precisou do sistema de saúde da gringa, não passou por pelo menos 3 invernos na gringa, ou desastres naturais como furacão, tsunami, terremoto, não passou por fortes crises como 2008 na gringa, não tem cidadania gringa, podem falar que a gringa é melhor que o Brasil, pois é tudo idealismo. Galera pega o pior do Brasil e compara somente com o melhor da gringa. Compara trânsito e segurança de 10 capitais do Brasil com fazer leasing de carro e momentos de férias na gringa. O Brasil tem mais de 5.500 municípios, muitos mais seguros que cidades da Europa ou Estados Unidos. Já disse 1000 vezes, gringa é bom para fazer mestrado, faculdade ou ir de férias torrar dinheiro que você já tem. O resto é folclore de ignorante. A maioria das pessoas tem a vida bem pior na gringa que no Brasil. Dão a alma e o corpo literalmente por um green card. Ou sangue e suor para ganhar em euro e mandar um pouco para o Brasil.
E aí, eu não sei, realmente eu li esse comentário aqui e aí volta um pouquinho, inclusive, ao vídeo anterior que eu falei sobre isso, né, sobre como individual a experiência, como é bem subjetivo, né? Tem países que você vai amar e que muita gente não gosta, tem países que você vai odiar e que são populares e as pessoas amam. Você pode ir para Paris e odiar, você pode ir para Nova York e odiar, você pode ir, sei lá, para a Índia, né? Sei lá, para Nova Delhi e amar. Então, assim, é muito subjetivo, mas o comentário dele é uma generalização tosca. É generalização tosca porque, bem, eu posso dizer porque eu já morei mais de 5 anos na gringa, né? Como eu falei ontem, como eu falei semana, eu tô. Vai fazer 20 anos ano que vem que eu estou fora do Brasil. Já morei em vários países diferentes, então assim, não falo só de um país, não falo só apenas aqui na Europa, né? Só aqui na Espanha, já morei nos Estados Unidos, morei na Argentina, morei na Itália, morei em Portugal, morei na Espanha, morei no Reino Unido, estive como nômade durante 2 anos na estrada, vários países europeus, então assim, na França já passei, sei lá, em diferentes momentos mais de 6 meses, meses na Grécia. Então, assim, eu acho que eu posso falar com certo conhecimento de causa. E nesse caso, depende muito de cada expectativa e de cada indivíduo também que sai do país, né? É claro que existem as mais distintas circunstâncias. Geralmente, quem emigra porque não tem, sabe, não tem oportunidades no Brasil. Então, ela já sai do Brasil porque ela está fodida. Ela não sabe porque ela está bem, ela sabe porque ela está mal no Brasil. E ela vai para outro país tentando a vida. E muitas vezes, o padrão de vida que ela vai ter fora é melhor em vários aspectos. É claro que aspectos negativos e é claro que aspectos positivos. E cada país também tem qualidades e defeitos. Então, assim, se você for para um país que faz muito frio, que neva, você vai ter um inverno desgraçado, horroroso, depressivo. Se você vai para um país que faz muito calor, sei lá, para um país, sei lá, dos Emirados Árabes, como eu falei lá no outro dia, você vai pegar calor insuportável. Então, assim, cada país vai ter uma qualidade e um defeito. Então, não dá para também generalizar. Alguns países têm um sistema de saúde muito bom mesmo, ou sistema privado que não é caro e que você tem atendimento excepcional. Então, assim, não dá para reclamar. Em alguns países você tem um bom salário, mesmo sendo imigrante, ou às vezes tem documentado, você tem uma boa renda. Então, assim, não dá para generalizar nem a experiência no Brasil e nem fora. Tentar desqualificar a experiência dos brasileiros imigrantes é muito ruim e muito tosco. Porque cada experiência individual aqui, eu conheço inúmeras histórias, centenas de histórias de pessoas que amavam morar fora, e centenas de pessoas que não viam a hora de voltar para o Brasil, juntar uma grana e voltar para casa. E aí junta vários fatores, né? Junta a família, por exemplo, né? As pessoas que ficaram no Brasil, seus amigos, a relação que você tem, né, com as pessoas, que isso é muito diferente fora. Muita gente não aguenta, sabe, estar sozinho em outro país, muita gente, sente falta desse calor humano, e aí volta. Tem gente que sente falta da comida, tem gente que sente falta, sei lá, da natureza, outros aspectos. Então, assim, cada experiência individual, mas eu conheço muita gente que, apesar de estar se sentindo mal fora, se sentia muito pior no Brasil e não voltaria. Tem pessoas que voltam para o país e se arrependem e vão embora depois na sequência, porque não conseguem se adaptar mais. Então, assim, não dá para generalizar. Você pode passar mais de 5 anos fora do Brasil e perceber que isso é muito mais complexo e muito mais sutil. Então, assim, há meandros nessa história aqui que essa postagem não consegue abarcar. Então, assim, como eu falei, geralmente, dependendo de onde você for, o padrão de vida vai ser muito superior ao brasileiro. E isso além de qualquer dúvida, isso aqui a gente fala de, sei lá, de estatísticas que são mensuráveis, né? O IDH, por exemplo, você mensura lá vários aspectos que, mesmo sendo pobre em outro país, você ainda tem uma qualidade de vida muito superior do que você teria em muitas cidades brasileiras. A gente tem que pensar também que, sabe, uma boa parte da população brasileira atualmente vive em grandes cidades, então, assim, acaba tendo todos os defeitos de morar numa cidade caótica, com trânsito caótico, com violência urbana. Então é isso. Aqui a gente tem que pensar na realidade, comparar as realidades. É claro que estar, por exemplo, numa cidade como Paris, a chance de você estar em condições, sabe, paupérrimas, com custo de vida altíssimo, morando na periferia, é muito superior do que você morar numa cidade do interior da França também. Aí depende para onde você vai, né? E aí também, cidades grandes têm mais oportunidade de trabalho do que cidades menores, então isso vai condicionando para onde você vai. Então, assim, sinceramente, me pareceu, como eu falei, bem tosca essa publicação, mas vale mencionar porque isso aqui volta ao tópico que eu abordei essa semana, né? Tanto o vídeo da segunda, que foi sobre Portugal, sobre os brasileiros deixando Portugal, os defeitos de Portugal, xenofobia, racismo, sabe, um país que paga pouco, custo de vida alto, então assim, muita gente deixando o país porque não consegue mais pagar as contas, aí estão indo embora, indo para outros países, voltando para o Brasil, e depois da terça-feira uma fala do chanceler da Alemanha, uma fala horrorosa, que tenta desqualificar o Brasil, que tem problemas muito graves, todos nós sabemos disso, então assim, tentando desqualificar o Brasil, ao mesmo tempo em que
soou muito mal, né? Então, assim, uma coisa, como eu falei naquele vídeo lá, você tem uma impressão pessoal sobre o país, outra coisa é você, chanceler da Alemanha, detonando um país no qual você estava dias atrás. Então, isso aí é horrível. E aí, só retomando o começo, aí pensamos no papel do político, né? A figura pública, né? Como um político tem que se comportar. No caso do Merz, a gente espera que o chanceler da Alemanha não vá fazer comentários toscos, pejorativos sobre um país aliado no qual ele estava. E a gente torce também para que políticos brasileiros, deputados, não saiam brigando na rua porque se sentiram ofendidos. E aqui caberia um certo freio comportamental, né? O modo como a gente lida com situações que mexem com a gente. Então, assim, como eu falei, eu entendo que deve disparar vários gatilhos aí, uma vida inteira sofrendo preconceito, mas a gente torce para que os políticos consigam lidar de maneira mais razoável com as situações, né? Eu quero ver o que vocês pensam sobre essas situações, primeiro sobre a situação envolvendo o Renato Freitas, a briga que ele se envolveu em Curitiba, uma briga bem feia, segundo ele quebrou o nariz dele, então assim, bem feia a situação, bem triste, ainda mais pensando, né, hoje, dia da consciência negra, um deputado negro sofrendo racismo e acabando em socos com a pessoa, então assim, isso é muito lamentável, muito triste. E segundo, sobre o Merz, né, o chanceler da Alemanha, dobrando a aposta, né, e não pedindo desculpas, mas dizendo o seguinte, olha, tenho certeza que o Lula concordaria comigo. Eu acho que não, né? O Lula fez vários depoimentos ali, eu acho que não foi muito no sentido de apoiar a fala do Merz, não. Então é isso. Me digam o que vocês pensam no comentário, deixe joinha, se inscreva no canal aqui ativando o sininho. Isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro para dar uma força. Lembrando que em novembro foi lançado na Amazon o meu livro sobre a tentativa de golpe de Estado no Brasil, em 8 de janeiro de 2023. Ali eu descrevo, né, a anatomia da tentativa de golpe de Estado, como foi a construção do discurso bolsonarista, como eles se organizaram, o que deu errado também, é bem importante para entender esse momento, é chocante, chocante. Então vá lá na Amazon, confira. E também quem quiser conhecer formas, fazer uma renda extra, vou deixar na descrição aqui um link para o WhatsApp, falar com o Clayson. O Clayson é um amigo nosso, um parceiro do canal, e ele vai te mostrar um material para você poder conhecer alternativas, poder trabalhar de casa e ganhar aí uma grana a mais, 600, 700, 800 reais a mais por mês. Quem sabe ajudar você a pagar suas contas, fazer uma poupança, poder investir, poder fazer uma viagem. Então, boa sorte para ti, link na descrição. Um forte abraço e até mais. Tchau. Por que as coisas são assim? Por que eu estou obedecendo? O que está me oprimindo, seja interna ou externamente? O que eu faço da vida? O que é o meu trabalho? O que é minha família? O que é religião? Tudo isso é teoria crítica. Isso é impressionante. A teoria crítica dos frankfurtianos vai interpretar o seguinte: toda a tragédia, a catástrofe, inclusive tecnológica, que poderia ou disseram que nos redimiria, na verdade é uma falácia de uma certa razão iluminista criada desde o século XVII, consolidada no século XVIII, e que gesta as grandes revoluções, que a gente chama de revoluções burguesas, e se espraiam ao longo do século XIX, consolidando aquilo que a gente chama de o poder da burguesia. Estudar a teoria crítica é conectar essas dimensões, é entender que não há transformação social sem transformação da consciência, porque a teoria crítica é, antes de tudo, um exercício de emancipação. E toda emancipação começa pelo pensamento crítico.